Senhoras, senhores, jovens, irmãos de ideal espírita, a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e por todo sempre. É sempre uma grata satisfação estar de volta a essa casa, falando de doutrina espírita, falando do Mestre Jesus, aquele que nos é o nosso modelo e guia. Jesus, interpelado por Pedro, vai responder uma das questões mais emblemáticas do Evangelho. Pedro se dirige a Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que me ofender? Até 7 vezes? Ao qual Jesus responde: deve perdoar 70 vezes 7. Se nós avaliarmos a profundidade do pensamento de Jesus, nós vamos compreender que a alusão de 70 vezes 7 nos dá 490 perdões para a mesma pessoa, para o mesmo erro. Ou seja, amplia a capacidade de perdão ao infinito devido à quantidade de possibilidades de equívocos que nós tenhamos sofrido ou executado. E quando analisamos a oração do Pai Nosso, nós vamos ter uma clara alusão quando dizemos: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Nesse momento, Jesus nos ensina que quando perdoamos, temos como mérito receber o perdão e vice-versa. A expressão está claramente evidenciada que nós condicionamos ser perdoados pelo Senhor a partir do momento que nós perdoamos aos nossos ofensores. Diante desta lógica, na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais: que se deve entender por lei natural? A qual os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós observamos a questão e a resposta dos espíritos, nós vamos compreender que boa parte da infelicidade humana está justamente no afastamento da compreensão das verdades divinas, das leis de Deus, das prerrogativas que nos são impostas no sentido de evolução espiritual, desde o momento do nosso primeiro processo reencarnatório até completar o ciclo de processo de aprendizado no orbe ao qual estamos condicionados naquele momento. Se ainda continuarmos a avaliar essa mesma perspectiva, nós vamos entender que o mundo contemporâneo, ou pós-moderno, como preferem alguns filósofos, como Lyotard, Boaventura e Bauman, nós entenderemos que a pós-modernidade afastou-se de diversos conceitos, distanciou-se do sentido e da compreensão da essência humana, pautando as suas bases de sustentação em elementos vazios, frívolos, que não levam o indivíduo absolutamente a lugar nenhum. Zygmunt Bauman afirma que na época atual
O ritmo incessante das transformações gera angústias e incertezas e dá lugar a uma nova lógica, pautado pelo individualismo e pelo consumo. Se nós observarmos a humanidade de forma geral, nós vamos ver a busca incessante pela vida perfeita, mas a vida de aparência perfeita, em que as pessoas consomem, incessantemente vivem para o consumo. Isso transforma a ideia de consumo, que é uma necessidade, para o consumismo, que é o excesso. E nisso o indivíduo constrói-se em bases vazias, sem a edificação sólida da sua própria construção íntima. Quando nós acompanhamos as redes sociais, nós vamos ver, principalmente entre os mais jovens, uma vida extremamente feliz, de festas, roupas, de viagens, de imagens, de fotos com sorrisos estampados, exacerbando determinados comportamentos, que não estou aqui para criticá-los, apenas para avaliá-los. Mas é a mesma geração que lota os consultórios psiquiátricos e psicológicos, buscando o verdadeiro sentido da felicidade, que não é aquela estampada nas redes sociais, porque na verdade é uma vida aparente e não uma vida real. Em um artigo que lia recentemente, falando da geração contemporânea, e isso inclui a todos nós, o artigo dizia: a geração dos sorrisos nas câmeras e das lágrimas nos travesseiros. Justamente por conta da infelicidade, pois o indivíduo pauta a sua felicidade em elementos externos, distantes de si. E Bauman, então, avaliando essa mesma sociedade, diz: a ideia de progresso foi transferida da ideia de melhoria para a de sobrevivência do indivíduo. Se nós avaliarmos a profundidade do que o Bauman está avaliando a sociedade, nós vamos conseguir compreender a pós-modernidade de uma forma muito clara e evidente. Observemos que nós, seres humanos, sempre tivemos os olhos para a frente. A nossa evolução enquanto espécie pautou-se na curiosidade, na pesquisa, na busca pela melhoria de nós e daqueles que convivem conosco. Isso fez parte do nosso processo de análise, de compreensão do que é o progresso. Mas com o passar dos anos, essa ideia, ela passou a ser a ideia de sobrevivência. Ou seja, progredir é sobreviver, é crescer economicamente, é me tornar mais rico, é ter alguma coisa a mais do que o outro. Deixamos de ser ou de buscar ser para ter. Deixamos de lado a sensibilidade pelo consumo. Ou seja, nos distanciamos da ideia de progresso que nos levou a crescer enquanto espécie para buscar satisfazer as nossas necessidades de consumo. E o Bauman, ainda na avaliação sobre o progresso, diz: o progresso é pensado não mais a partir do contexto de um desejo da corrida para a frente, mas em conexão com o esforço desesperado para se manter na corrida. Eu acho essa frase do Zygmunt Bauman de uma profundidade, de uma linearidade fantástica.
Ele consegue analisar a nossa sociedade como poucos. Se nós voltarmos um pouco no tempo, mais precisamente no século XIX, que era o auge do processo industrial, da revolução, da transformação e da urbanização, nós tínhamos na França cerca de 10% de pessoas alfabetizadas. O objetivo era alfabetizar as pessoas no século XIX. Isso se intensifica na segunda metade do século XIX, principalmente com a necessidade da indústria por pessoas mais capacitadas. Ao terminar esse ciclo, alguns indivíduos buscavam o letramento de nível superior às universidades, que era restrito a um seletíssimo grupo de intelectuais. Avançamos ao século XX e esses índices melhoraram sobremaneira, principalmente por conta da tecnologia. E gradativamente as pessoas foram buscando atingir um nível superior. Inicialmente, atingir um nível superior, no Brasil especificamente, era voltado a um seletíssimo grupo de pessoas abastadas economicamente. Hoje, essa realidade mudou um pouco. Mas se nós avaliarmos muitas pessoas que buscam especializar-se, fazer mestrado, doutorado, fazer cursos, não fazem isso como um estímulo pessoal para descobrir alguma coisa, para pesquisar algo que deseja, mas sim para manter-se apto para continuar na corrida do mercado de trabalho. Então as pessoas estudam não mais para um processo de satisfação para atender a sua ou o seu objetivo, mas para continuar apto para permanecer ou fazer parte do sistema. A corrida do progresso mudou. Era para avançar, agora é para se manter no ciclo. Então nós precisamos nos reavaliar enquanto indivíduos, porque essa carga leva a cada um de nós a um processo enfadonho de tristeza, de depressão, de sofrimento e principalmente por muitas vezes não atingindo os objetivos que nós desejamos, automaticamente nos punimos. E aí resgatamos a imagem do medievo, do século XI, XII, principalmente, mas até antes disso, que nós vamos ver os indivíduos se flagelando, torturando o corpo físico, porque não conseguiam se perdoar dos equívocos cometidos. Na história contemporânea, nós temos basicamente a mesma trajetória. Então as pessoas se punem e não conseguem se perdoar pelos seus próprios equívocos e não conseguem desta forma se auto-perdoar. Muitas vezes porque também nós não perdoamos. E quando então nós abrimos a compreensão do que é o sentido do perdão, nós vamos para a questão 886 de O Livro dos Espíritos, a qual Kardec questiona aos imortais qual o verdadeiro sentido da palavra caridade compreendida por Jesus, a qual os imortais respondem: perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos. Se nós tivéssemos a capacidade de síntese e avaliássemos quais são os 3 pilares de sustentação do cristianismo, nós encontraríamos perdão, fé e amor.
essa tríade componha toda a relação da mensagem de Jesus. Então nós vamos entender que Jesus pauta o seu evangelho em cima do perdão das ofensas como um elemento de caridade. E mais do que isso, compreender o outro na sua condição evolutiva. Se nós observarmos o evangelho de forma mais detalhada e mais atenta, nós vamos ver que em momento nenhum do evangelho Jesus irá fazer nenhuma crítica à conduta equivocada de nenhum indivíduo. Ele via o erro, apontava através de uma história elucidativa, o indivíduo fazia autorreflexão, percebia o equívoco, se assim estivesse maduro para tal, e a partir daí ele se transformava por vontade própria. Jesus criticou apenas os hipócritas, justamente os indivíduos que posam de corretos, de bons, e que na verdade não são nada disso. A esses ele foi extremamente duro, chamou de víboras, de sepulcros caiados. Então Jesus ele perdoa o indivíduo que está doente, porque ele diz que veio para os doentes da alma e não para aqueles que se acham sãos. Porque aquele que se acha são, ele não procura o médico. Porque ele sabe, ou ele acha, que não precisa de absolutamente nada, porque ele já conhece o caminho. E aí é o indivíduo que aponta. E nós então tomamos uma característica diferente. Em vez de perdoar a quem nos ofende, ou principalmente avaliar os nossos próprios equívocos, nós preferimos criticar o outro. E aí nós indicamos a imperfeição do outro, apontamos a imperfeição do outro, e esquecemos a nossa própria análise. E não avaliamos os nossos próprios equívocos. E então nós queremos que o outro progrida, enquanto que nós permanecemos estacionados. E usamos aquilo que costumamos chamar de almofadas conscienciais. As almofadas conscienciais são mecanismos que nós, seres humanos, utilizamos para poder nos livrar de algumas responsabilidades. Então, nós vamos dizer, alguém nos feriu e a gente utiliza o seguinte mecanismo: eu já perdoei o indivíduo, mas ele lá e eu aqui. Pronto. De fato, nós não perdoamos. Obviamente que o perdão não quer dizer esquecimento. Esquecimento é Alzheimer. É outra história. A gente vai se lembrar, óbvio. Mas quando nós vamos, como nós iremos nos portar diante da lembrança, é que há diferença. Se guardamos rancor, se guardamos ódio. Então o perdão não é o esquecimento. O perdão é o conviver tranquilamente com aquilo. É entender que o outro errou, pediu perdão e nós o perdoamos de fato. Porque quando nós invertemos a lógica, nós vamos utilizar o seguinte mecanismo: nós queremos do outro a perfeição enquanto nós somos imperfeitos. Mudar o outro é muito fácil. Indicar o caminho para alguém é a coisa mais fácil do mundo. Principalmente se nós temos uma noção mínima de relação ética e moral. Então nós indicamos o caminho para o outro. Isso aqui é por aqui, isso aqui é por ali, não faça isso, faça aquilo. Mas quando se refere a nós, já não é tão fácil. Porque aí nós entramos nos nossos próprios dramas pessoais. Então o processo fica mais complexo. Então nós devemos nos colocar no lugar do outro, entender o momento evolutivo do outro. E entender que aquele é o momento dele. E ele vai seguir de acordo com o seu processo.
Joana de Ângeles afirma que o perdão é esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a sua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente, e se o fez com essa intenção, perdoa ainda, perdoa com maior dose de compaixão. Ele deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia, do perdão. Ante tua aflição, talvez ele sorria. A insanidade se apresenta em face múltipla, uma delas é a impiedade e o sarcasmo, podendo revestir-se de aspectos muito diversos. Se ele agiu cruciado pela ira, assacando as armas da calúnia e da agressão, foi vitimada por cilada infeliz, da qual poderá sair desequilibrado ou comprometido organicamente. Possivelmente, não irá perceber esse problema, senão mais tarde. Alguns indivíduos nos magoam sem intenção. Outros fazem de propósito. E curioso, nós por vezes costumamos perdoar aqueles que fazem algo de propósito do que o indivíduo que faz alguma coisa sem pensar. Nós temos uma cultura nesse sentido que prejudica bastante a nossa forma de ver as coisas. O indivíduo nos ajuda 99 vezes. Em 99 vezes eles acertam conosco. No dia que o indivíduo comete um erro, ele é marcado pelo único erro. E os 99 acertos são esquecidos imediatamente. Nós punimos o erro e esquecemos os acertos, como se os acertos fossem obrigações. Então nós invertemos também a lógica. Quando o indivíduo já é alguém que nós não temos afinidade, geralmente nós não nos importamos muito com as ofensas. Nós vamos dizer, mas também, o que eu podia esperar daquele indivíduo? Mas quando é alguém que é mais próximo e que nos fere, aí o perdão fica mais difícil. Aí nós sentimos mais dificuldade, porque nós não esperávamos. Então ficamos, como dizia a minha avó, ruminando o processo. E aquilo fica na mente. E aí tira a nossa paz. E quando tira a nossa paz, nós desestabilizamos. Então, de fato, nós precisamos exercitar o perdão. Porque, afinal de contas, é assim que nós aprendemos. E como eu disse, continuo insistindo, o esquecimento ou o perdão não é apagar da memória, é não ficar incentivando aquele sentimento. Porque quando nós passamos para a ideia de auto-perdão, é que a análise ela fica mais fácil de ser feita. Porque nós também temos o hábito de nos punir e nos martirizar. Antes, fazia-se na parte física. Rememoro em um livro da Idade Média, de Hilário Franco, que ele falava sobre a peste negra. Entendia-se que a doença que assolava a Europa, que dizimou 1/3 dos europeus, fora um castigo divino por conta do pecado humano. Então as pessoas faziam procissões e no caminho iam levando cruzes, pedras, chicotes, iam se flagelando, pedindo a Deus que através do seu sofrimento por alguma coisa que ele fez, então se algum parente dele adoeceu, se alguém morreu pela peste, é por culpa dele. Então ele estava ali se dilacerando fisicamente, se martirizando,
por aquele evento. Ou então os indivíduos, quando cometiam pecados, também se puniam, se flagelavam, justamente para poder se livrar da culpa. E este processo de compreender as nossas limitações, o nosso processo de evolução, e obviamente que compreender o nosso processo evolutivo não quer dizer que nós iremos parar de trabalhar para o nosso progresso, porque não é essa a proposta. A proposta de quando errarmos, avaliarmos o erro, tentarmos alterar a conduta e seguir, e não ficar se punindo pelo evento, e não ficar se martirizando, porque não iremos nos libertar daquilo que nos faz sofrer. Então, segundo Joana de Ângeles, todas as criaturas cometem erros, de maior ou menor gravidade. Perceba que ela não abriu exceção. Ela disse: todas as criaturas cometem erros, maiores ou menores. E continua: alguns são arquivadas no inconsciente antes mesmo de passar por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou ao trem. Quantas coisas nós fazemos no automatismo que sequer avaliamos que fizemos? Fica marcado na nossa mensagem cerebral, mas não é passado para uma análise, fica no arquivo. É por isso que muitos dos indivíduos, ao chegar no mundo espiritual, depara-se com a sua consciência de forma plena e absoluta e entra em desespero, entra em angústia, porque agora ele não tem mais como arquivar os seus equívocos, e todos eles aparecem de vez. E aí a punição que o indivíduo se faz, a autoflagelação. E ela continua: cedo ou tarde, assumam de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal em caminho de transtorno de conduta. A culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos que deve ser enfrentada com serenidade e altivez. Ninguém pode se considerar irretocável enquanto no processo de evolução. Todos nós estamos no mesmo padrão. Alguns um pouco mais adiantados, outros um pouco menos adiantados, mas no orbe terreno estamos praticamente no mesmo nível, com exceção de alguns espíritos que reencarnam em missões, esse seletíssimo grupo que se destaca justamente por uma conduta quase que irretocável, porque eles também se equivocam. A robustez da matéria, como dizia Platão, nos faz, por muitas vezes, cometer equívocos que não cometeríamos se não fosse a capa material que nos forma. Mas quanto mais espiritualizado e voltado ao mundo ideal ou o mundo das ideias, menos ele se equivoca, pois as suas necessidades já não são mais tão materiais, pois ele está muito mais vinculado ao espírito. Então nós vamos ter uma perspectiva diferente. E devemos entender que com o passar do tempo, o próprio indivíduo ele vai fazer a sua reflexão. Em algum momento da vida ele vai fazer essa análise. E então é o momento da sua consciência se fazer presente. Então nós vamos passar por esse processo de exame. E não podemos nos esquecer que a própria escalada evolutiva da lei de ação e reação vai nos cobrar de alguma forma a isso. O que eu acho brilhante
na lei divina, obviamente, daquilo que eu compreendo da mesma, é que nós iremos responder por tudo aquilo que nós fizemos, ação e reação. Porém, não é a lei de Talião, é a lei do amor. E Jesus vai dizer, se o escândalo deve vir, infeliz aquele que é o portador do escândalo. Então essa estrutura vai dizer que nós somos responsáveis e coautores. O indivíduo deve passar por aquela prova. Se nós de alguma forma contribuirmos para isso, nós somos responsáveis pela prova do indivíduo. Então somos solidários universalmente. Isso é brilhante. E aí nós vamos entender o sentido da reencarnação. Então a reencarnação ela é fundamental para o indivíduo. Então se o indivíduo ele passa por uma prova difícil, ele está respondendo à sua consciência kármica. Mas se nós de alguma forma contribuirmos para isso, somos coautores do sofrimento do outro indivíduo. Nós nos responsabilizamos. Então se o indivíduo morre na ponta aqui, para que o outro tenha bilhões lá, o indivíduo que tem bilhões é responsável indiretamente pela morte de fome do outro. A relação do orbe é solidária em todos os aspectos. Nada passa desapercebido pela consciência divina. Solon, o célebre legislador e filósofo, dizia sempre para termos cuidado com o castigo do tempo. O castigo do tempo são as intempéries inesperadas. Por mais previdente que o indivíduo possa ser, por mais cauteloso, alguma coisa passa da sua análise, da sua preocupação, de todos os cuidados que ele tomou, alguma coisa acontece sem que ele espera que isso ocorra. Isso Solon chama de castigo do tempo, a surpresa, os reveses da vida, as mudanças que acontecem na nossa existência, mesmo nós tomamos todos os cuidados para que isso não aconteça. Então Solon dizia, cuidado com o castigo do tempo. O castigo do tempo são as provas que nós temos que passar, são os processos expiatórios. Então devemos entender que o auto-perdão, ele também é fundamental para a nossa existência. No livro Tormentos da Obsessão, Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, fala sobre uma senhora espírita de muitas posses que resolveu fazer uma ação de caridade. Como tinha muitos recursos, pensou em uma fundação de amplo atendimento para os diversos setores. E então ela começou a fazer a construção física e estrutural. Mas sempre que ela concluía um projeto, ela percebia que faltava alguma coisa e não iniciava na prática. E foi edificando, construindo, aparelhando e sempre achando que faltava alguma coisa. Passou toda a sua existência aparelhando uma estrutura que nunca funcionou na prática. E os outros membros da comunidade espírita não questionavam a sua atuação justamente pelo fato dela ser a responsável pelos recursos, mas como a morte nos levará a todos para o outro plano, ou o desenlace, ela então segue para o plano espiritual. E lá chegando, ela percebe o tempo que ela perdeu na edificação material, na construção de um trabalho que nunca foi realizado na prática. Como ela pereceu, os seus companheiros de jornada espírita não tinham mais quem construísse nada. Faltava recursos. Obviamente, então, vamos trabalhar com o que nós temos, mesmo não tendo a estrutura ideal. E começaram a trabalhar. E seguiram o processo. E essa mulher, então, deparou-se na sua condição de culpa.
Mas essa culpa durou pouco tempo, porque ela entendeu que não ia resolver o seu problema. Ela então solicita que voltasse à terra para ser albergada pela instituição que ela construiu. E aí agora, sem posses, ela iria trabalhar na mesma instituição que ela construiu para dar os frutos necessários. Ou seja, ela compreendeu a sua relação, percebeu o seu erro e agora está trabalhando para alterar o seu próprio equívoco. Essa deve ser a proposta do auto-perdão. Identifiquei o meu erro. Vou tentar encontrar mecanismos para que isso não volte a acontecer. E basicamente transformando esta relação. E aí nós vamos entender que muitas das ofensas que são cometidas para conosco são cometidas muitas vezes por pessoas desequilibradas, pessoas intolerantes, impacientes, que querem impor a sua forma de pensar, o que é impensado no século XXI. Porque, afinal de contas, se eu imponho a alguém alguma coisa, eu não estou dando ao indivíduo livre-arbítrio. Se Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, me concebe o livre-arbítrio para que eu faça da minha existência o que eu achar melhor, o indivíduo humano não tem, sob hipótese nenhuma, o direito de interferir. Podemos aconselhar, indicar, mostrar outras possibilidades, mas a escolha final tem que ser do indivíduo. Eu digo sempre isso sem nenhum medo de errar. Se não fosse espírita, seria provavelmente agnóstico. Ateu, jamais. Porque é impensado ser ateu, na minha concepção. Imaginar que toda estrutura universal foi criada pelo acaso é você pegar bloco, cimento, areia, jogar dentro de uma máquina e jogar para cima, infinitas vezes esperar que em algum desses momentos um prédio seja edificado. Se isso acontecer, em alguma das inúmeras tentativas, eu vou acreditar que o universo inteiro, com leis matemáticas absolutamente harmoniosas, foi feita pelo acaso. Como isso não é possível, na minha forma de entender, não sou ateu por esse motivo. E como existe a doutrina espírita, sou espírita porque ela me ilumina nas minhas inquietações. Primeiro, ela não me proíbe de fazer nada. Isso é fantástico. A doutrina espírita diz: você é livre para fazer o que você quiser. A semeadura é livre. Colheita obrigatória. Você pode plantar o que você quiser. Mas se você plantar abacaxi, você não vai colher margarida. Nós não temos líderes. Somos uma doutrina de livres pensadores. Devemos distanciar dessas ideias de grandes líderes. A doutrina espírita é formada por pessoas que pensam, avaliam. Kardec vai deixar isso muito claro. Submeta tudo ao crivo da razão. Até os espíritos se equivocam. Quanto mais os indivíduos humanos. Submeta tudo ao crivo da razão. Ou seja, uma doutrina que nos forma como pensadores para ver o mundo de forma abrangente e não pelo olhar de uma pessoa. Até porque uma pessoa é incapaz de ter conhecimento sobre absolutamente tudo. Então a doutrina espírita nos diz que nós devemos buscar o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento. Devemos buscar perdoar e sermos perdoados. Essa é a proposta. Nos amar incondicionalmente. Essa é a parte mais difícil do Evangelho de Jesus. Nós criamos uma série de leis para tentar manter um mínimo de organização para evitar o caos.
quando o caos seria evitado facilmente se nós nos amássemos. Não precisaria de mais nada. Se os indivíduos se amassem, acabou. Nenhum código seria necessário, porque a lei que regeria a humanidade seria a lei do amor. Pronto. Viveríamos uma anarquia na acepção dos teóricos da ideologia da época, que não é a visão do caos, é da ausência de governo. O governo seria o amor universal. Dentro de tudo isso, nós temos que entender que nós não podemos ser os indivíduos que traremos o caos. E tentaremos mais do que isso, compreender o momento do outro. Neio Lúcio, no livro Jesus do Lar, especificamente no item 35, fala sobre a necessidade de entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados ao pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através da consolação individual, mas, exortando evidentemente todos os companheiros, narrou de forma benevolente. Um grande explicador de textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços de compreensão e bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparado certa ocasião, um aprendiz inquieto, que frequentes vezes lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo, pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava, com indiferença. Mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhe a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tornou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosamente. Andaram muito tempo e viram-no cair no solo, rolando de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Andaram um pouco mais e, quando foram defrontados por um cavalheiro, que nem se dignou a responder à súplica, interessando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. O orientador e o tutelado acompanharam os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe é próprio, repararam que um compacto grupo de pessoas chorosas o aguardavam. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois que o infeliz lhe tinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando a que se viam dirigido e retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora que o indivíduo atingiu de forma violenta. Perceberam, andando um pouco mais à frente, que o indivíduo era acometido de esquizofrenia. Então, disse o mestre: guardastes a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais se queixe daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo. O segundo guardava a morte. O terceiro, insanidade mental. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece na estrada muito mais escura e muito mais espinhosa do que a nossa. E então, nós devemos avaliar que, por vezes, a maioria das pessoas que nos agride são doentes da alma e do espírito. Devemos ter para com eles compaixão, assim como devemos ter para conosco a mesma compaixão
e piedade dentro do nosso processo de evolução e de aprendizado. Diante dessa escalada, nós devemos entender que evoluir é uma tarefa lenta, gradual, mas se for feita com dedicação, colheremos os frutos benéficos dentro do nosso próprio processo de aprendizado e de evolução. Quando mais tarde, ao desencarnarmos e nos encararmos frente a frente a nossa consciência, vamos poder dizer: pude fazer o melhor de mim, mesmo que não tenha sido o suficiente ou o ideal, mas evitei o maior dos meus esforços para viver com retidão daquilo que conheço e daquilo que pude. Essa é a consciência do indivíduo que faz o bem, que luta para manter sob controle as suas más inclinações. Segundo a poetisa Cecília Meirelles, nem tudo é fácil. É difícil fazer alguém feliz, assim como é fácil fazer triste. É difícil dizer eu te amo, assim como é fácil não dizer nada. É difícil valorizar um amor, assim como é fácil perdê-lo para sempre. É difícil agradecer pelo dia de hoje, assim como é fácil viver mais um dia. É difícil enxergar que a vida traz de bom, assim como é fácil fechar os olhos e atravessar a rua. É difícil de se convencer que se é feliz, assim como é fácil achar que sempre lhe falta algo. É difícil fazer alguém sorrir, assim como é fácil fazer chorar. É difícil colocar-se no lugar de alguém, assim como é fácil olhar para o próprio umbigo. Se você errou, peça desculpas. É difícil pedir perdão, mas quem disse que é fácil ser perdoado? Se alguém errou com você, perdoa-o. É difícil perdoar, mas quem disse que é fácil se arrepender? Se você sente algo, diga. É difícil se abrir, mas quem disse que é difícil, que é fácil encontrar alguém que queira te escutar? Se alguém reclama de você, ouça. É difícil ouvir certas coisas, mas quem disse que é fácil ouvir você? Se alguém te ama, ame-o. É difícil entregar-se, mas quem disse que é fácil ser feliz? Nem tudo é fácil na vida, mas com certeza nada é impossível. Precisamos acreditar, ter fé e lutar, para que não apenas sonhemos, mas também tornemos todos esses desejos realidade. Que a paz do Mestre Jesus ecoe nos nossos corações, sabendo que nem tudo é fácil, mas nós temos muito mais do que merecemos e, por vezes, do que necessitamos realmente. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco, hoje e por todo sempre. Pela atenção de todos, muito obrigado.